Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para trabalhar língua portuguesa com vocês que estão na primeira série. Claro que antes de nós iniciarmos a aula de hoje, eu vou dar aquele recado que vocês já conhecem bem, mas que não custa nada a gente relembrar. Não esqueçam de entrar no Class, fazer a marcação da sua presença, garantindo ali, além da atividade, também a sua presença. Mas se você não tem acesso ao Class, está assistindo às nossas aulas pela TV, ou pelo YouTube, não se preocupe, mas preste atenção, entre em contato com a sua escola e veja quais são as atividades que você precisa fazer. Fazer as atividades é muito importante, ok? Dado o nosso recado, vamos para os nossos objetivos de hoje. Olha lá, nós vamos relembrar as características do gênero artigo de opinião. Nós já trabalhamos com artigo de opinião. Hoje nós vamos relembrar essas características, fazer a leitura de um artigo de opinião. Identificar o tema do texto e localizar as opiniões explícitas e implícitas dentro deste texto. Lembrem que o artigo de opinião, ele tem o que ali? Ele tem muitos argumentos, certo? Olha lá, para a gente começar, o quiz que vocês já estão acostumados. Normalmente, um artigo de opinião. Letra A. Trata de um assunto de interesse do jornal ou do site. Letra B. Trata de um assunto de interesse público-social. Letra C, trata de um assunto de interesse particular. Ou letra D, trata de um assunto de interesse da revista. Então, o que trata um artigo de opinião? Será que vocês ainda se lembram? Olha o que eu coloquei para vocês. Trata de um assunto de interesse público-social. É uma das grandes características do artigo de opinião. E por falar em características do artigo de opinião, nós já temos a nossa primeira atividade, que é o quê? Relembrar as aulas anteriores e escrever aí quais são as características composicionais, ou seja, para ter um artigo de opinião, como que ele é composto, como que ele é feito. Vou dar um tempinho para você fazer isso e eu já volto para a gente continuar.
Então, relembraram quais são as características composicionais desse gênero, artigo de opinião? Precisaram pesquisar aí no caderno de vocês? Ou vocês simplesmente sabiam aí de cabeça quais são essas características? Para ajudá-los, eu coloquei: o gênero artigo de opinião é estruturado em introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso a gente já está bem acostumado nessa formação de texto. Introdução, desenvolvimento e conclusão. É interessante que o articulista, quem que é o articulista? A pessoa que escreve o artigo de opinião, ok? No desenvolvimento, faça uso de argumentações. Então, dentro do artigo de opinião, a argumentação é muito importante. Mas por quê? Para convalidar as suas opiniões. Estão lembrados de tantas aulas que eu falo para vocês? Não basta o porquê sim ou porquê não, que nós temos o quê? Que saber argumentar o porquê que nós gostamos ou não gostamos de determinada coisa, ok? Continuando, trouxe para vocês. Artigo de opinião pode ser publicado em jornais, revistas ou internet. E é assinado por um articulista que, jornalista profissional ou não, então pode ser um jornalista profissional ou não, normalmente é uma autoridade no assunto ou uma personalidade, cujas posições sobre questões debatidas publicamente interessam a muitos. Então, já é um assunto que vai interessar a muitos. É o que explica a relativa frequência com que celebridades da cultura pop, por exemplo, são convidadas a se pronunciar sobre o que pensam a respeito de questões sobre educação, saúde pública e outras coisas, mesmo quando estão longe de ser especialistas no assunto. Então, algumas pessoas acabam dando opiniões, mesmo que não são especialistas no assunto. Nossa segunda atividade, nós vamos pensar. Olha lá, são convidadas a se pronunciar sobre o que pensam. Então, as celebridades são convidadas. Por que, na sua opinião, as celebridades são convidadas a se pronunciarem? Então, por quê? Já que elas, nem sempre são especialistas no assunto, por que existe esse convite a elas para se pronunciarem? Um tempinho para vocês responderem no seu caderno e eu já volto.
Então, conseguiram pensar aí a respeito do porquê essas celebridades são convidadas a se pronunciarem sobre determinado assunto? Já se depararam com isso nas redes sociais? Se alguma celebridade se pronunciando? Então, o texto traz o seguinte, ó. É o que explica a relativa frequência com que celebridades da cultura pop, por exemplo, mas pode ser outras celebridades, são convidadas a se pronunciar sobre o que pensam a respeito de questões sobre educação, saúde pública e outras, mesmo quando estão longe de ser especialistas no assunto. Então, por que será que essas celebridades são convidadas? O que elas têm para oferecer? Como se trata de uma resposta pessoal, porque às vezes você viu aí nas redes sociais alguma celebridade se posicionando, você concorda com essa celebridade, então é uma resposta pessoal, ok? Mas coloquei, possivelmente, as celebridades são convidadas porque exercem o quê? Uma certa influência na opinião pública. Então você, talvez, conversando com um colega seu, você diz, ah, você viu o que fulano falou? Então esse fulano é uma pessoa famosa, então parece que essa influência ela é maior, ok? Continuando, nós temos a primeira parte de um artigo de opinião, que chama A Viralização do Senso Comum. Olha lá. Quem já recebeu alguma mensagem via WhatsApp informando que o governo vai confiscar a caderneta de poupança ou que o Congresso vai votar um projeto que acaba com o 13º salário? Outro conteúdo falso que viralizou no Facebook nos últimos tempos se refere ao auxílio reclusão, que seria pago diretamente ao criminoso, ou ainda que o benefício se multiplicava conforme o número de filhos do preso ou da presa. Não sei se vocês tiveram acesso a essa fake news, vamos dizer assim. Não sei se vocês tiveram acesso a essa fake news, mas apareceu muitas vezes esse tipo de notícia, né, ali nas redes sociais. E nós temos a nossa pergunta sobre esse texto, que a gente já sabe que se trata de um artigo de opinião. E a pergunta é, de acordo com o primeiro parágrafo, que foi este que nós lemos, qual é o tema do artigo de opinião? Então, qual é o tema? Será que a gente já consegue identificar este tema? O título, A Viralização do Senso Comum, contribui para o reconhecimento do tema? Então, esse título vai contribuir para você compreender o tema? Vou dar um tempinho para você responder aí no seu caderno e eu volto já.
Então, conseguiram lembrar ali do nosso primeiro parágrafo? Conseguiram pensar a respeito do tema? O título, será que tem relação com esse tema? Será que ajuda a gente a descobrir esse tema? Coloquei para vocês o seguinte: o tema a ser tratado no texto é o espalhamento de notícias falsas, que a gente conhece como fake news, ou não confirmadas. A partir do título escolhido, pressupõe-se que o assunto será internet, confirmado pelo termo viralização. Lembram quando nós trabalhamos sobre novas palavras, neologismos, então, que foram surgindo palavras novas? Então, essa viralização, ela surge ali com a internet. Então, a gente já deduz que se fala da internet. E depois, a expressão senso comum nos leva a acreditar se tratar de algo não testado, comprovado ou analisado. Então, é isso que eu vou entender ali como o senso comum. Lembram lá no início? Quais são as das características? Eu tenho que ter argumentos. E para argumentar, não pode ser somente algo simplesmente porque eu penso que ou porque eu ouvi falar. Não, tem que ser um argumento ali consistente para fazer validar o seu artigo de opinião. Continuando, muitas mensagens circulam pela internet e nem sempre elas são verdadeiras. Mas, como pode o cidadão comum distinguir num volume pulverizado de informação entre aquela confiável, verídica e relevante, e aquela errônea, imprecisa e falsa? É evidente que essa questão está relacionada ao nível de empoderamento do indivíduo, que varia de acordo com o grau de instrução, a consciência política e os hábitos midiáticos de cada um. Isso de acordo com o nosso articulista, a pessoa que escreveu esse artigo de opinião. Agora nós vamos reler o trecho, vou pedir para vocês relerem o trecho e responderem a seguinte questão. É evidente que essa questão está relacionada ao nível de empoderamento do indivíduo, que varia de acordo com o grau de instrução, a consciência política e os hábitos midiáticos de cada um. Agora a gente vai fazer o quê? Tentar encontrar os fatos e as opiniões, certo? Então você vai ter que reler, pensem nesse último trechinho que eu li, vocês vão ter que reler o texto novamente, esse trecho, e dizer o que é fato e o que é opinião. Vou dar um tempinho para você fazer isso e eu já volto.
Então, deu tempo para vocês relerem o trecho? Conseguiram entender ali o que é um fato, o que é uma opinião? Conseguiram fazer essa separação? Vamos reler? Olha lá. Muitas mensagens circulam pela internet e nem sempre elas são verdadeiras. Mas como pode o cidadão comum distinguir num volume pulverizado de informação entre aquela confiável, verídica e relevante e aquela errônea, imprecisa e falsa? É evidente que essa questão está relacionada ao nível de empoderamento do indivíduo, que varia de acordo com o grau de instrução, a consciência política e os hábitos midiáticos de cada um. Então, eu tenho nesse trecho, eu vou ter o que é fato e o que é opinião. Olha o que eu marquei para vocês. O que é fato? Muitas mensagens circulam pela internet. Concordam que isso é um fato? Que muitas mensagens circulam pela internet? Então, isso é um fato, ok? Nem sempre elas são verdadeiras. Aí já é uma opinião do articulista. Por quê? O que eu tenho? Eu tenho muitas mensagens circulando, mas, de acordo com ele, nem sempre elas são verdadeiras, ok? Continuando, eu tenho todo esse trecho que começa aqui no mas, que é quando ele faz a pergunta. Essa pergunta, ela não é uma opinião e também não é um fato. Ela é o quê? É para você refletir, para o interlocutor refletir a respeito do que o autor está pensando. E depois ele traz de novo mais uma opinião. É evidente. Esse é evidente marca bastante a opinião do autor. E qual é a opinião dele? Que é evidente que essa questão está relacionada ao nível de empoderamento do indivíduo. Então, dentro desse trecho, eu tenho um único fato. Qual é o fato? A circulação de várias mensagens. E eu tenho duas opiniões, que elas nem sempre são verdadeiras e que é evidente que está relacionada ao nível de empoderamento do indivíduo. Então, do poder desse indivíduo que espalha essa mensagem, que espalha essa notícia e assim por diante. Continuando, nós temos agora o primeiro texto e esse texto. Lembram lá do primeiro texto que nós lemos sobre o artigo de opinião? Então, agora peguei dois trechos desses textos para vocês. O que nós vamos fazer? Nós vamos comparar os trechos. Então, eu tenho o trecho número 1 e o trecho número 2. Trecho número 1 desse último texto que nós lemos e o trecho número 2, aquele primeiro texto que nós lemos. E nós vamos responder por que é possível afirmar que os trechos se complementam. Então, eu tenho aqui esses dois trechos. Como que eu posso afirmar que eles se complementam? Por que eles se complementam? Vou dar um tempinho para você reler os trechos, pensar na sua resposta, anotar no seu caderno e eu já volto.
E então, fizeram a releitura do trecho, conseguiram comparar o trecho 1 com o trecho 2, conseguiram perceber se existe ali uma relação entre esses trechos? Vamos dar uma relida? Olha lá. Essa questão está relacionada ao nível de empoderamento do indivíduo, que varia de acordo com o grau de instrução, a consciência política e os hábitos midiáticos de cada um. Então, esse é o trecho ali do meu artigo de opinião. O outro me diz: relativa à frequência com que celebridades da cultura pop, por exemplo, são convidadas a se pronunciar sobre o que pensam a respeito de questões sobre educação, saúde pública, etc., mesmo quando estão longe de ser especialistas no assunto. Então, como que esses trechos aqui, eles se relacionam, certo? Como que eles se complementam? Então, o que eu tenho aqui de palavra-chave? Eu tenho falando das celebridades, certo? Isso eu tenho no segundo texto. No primeiro texto, eu tenho dizendo aqui, ó, empoderamento do indivíduo. Então, são coisas que me levam a perceber ali uma certa relação. Como resposta para a questão, coloquei para vocês a seguinte coisa. Os textos se complementam porque o primeiro trata sobre as influências que o indivíduo pode exercer na propagação de uma opinião. Então, como que esse indivíduo ele vai ali influenciar para ir espalhando essa opinião. E o segundo explicita que muitas celebridades da mídia, mesmo não tendo propriedade sobre determinado assunto, são convocadas a darem a sua opinião. Conseguem perceber, então, a complementação de um texto com o outro? Por quê? Porque lá naquele primeiro texto, o que eu tenho? Eu tenho dizendo que o indivíduo influencia, né? O empoderamento desse indivíduo. Então, o conhecimento, o reconhecimento desse indivíduo, ele influencia ali no espalhamento. E se tratando ali de celebridades, então, elas são convidadas, mesmo não sabendo, sendo especialistas no assunto, elas são convidadas a falar. Por que elas são convidadas? Porque elas têm poder frente ao público. Lembram? Lá no início nós já fizemos uma questão sobre isso. Continuando o nosso artigo de opinião, nós temos uma pesquisa divulgada recentemente pelo Pew Research Center mostra que cresceu nos últimos 2 anos a influência das redes sociais na tarefa de manter os cidadãos informados. Os sites de notícias, antes tradicionais, fontes de informação, foram descritos no estudo como fontes secundárias na hora de saber sobre um assunto ou acontecimento. O que eu quero trazer para vocês nesse trecho, quero que vocês prestem bastante atenção nesse trecho, que lá no início ele já diz, ó, uma pesquisa divulgada. Então, como que ele está sustentando a opinião dele? Ele está sustentando por meio de uma pesquisa. Então, o argumento dele, para ele dizer assim, não é porque eu simplesmente acho, alguém fez uma pesquisa. Então, ele utiliza essa pesquisa para validar aquilo que ele pensa a respeito dessa viralização do senso comum. Continuando, as redes sociais podem impulsionar o engajamento cívico devido à sua flexibilidade ao permitir aos usuários acessar informações sob demanda, receber notícias de maneira instantânea, aprender sobre diversos temas, personalizar conteúdo de acordo com seus interesses e aprofundar a discussão em torno de assuntos mais complexos. Olha como esse meu articulista, ele traz coisas boas relacionadas à internet, relacionadas às redes sociais. Ele não está somente falando ali que existe essa viralização do senso comum, mas pode fazer o quê? Impulsionar o engajamento cívico. Como que vai impulsionar esse engajamento? Por conta da flexibilidade, que permite o usuário fazer o quê? Acessar sob demanda. Depois, receber notícias de maneira instantânea. Então, olha como ele traz essa questão da viralização comum, como ele vai construindo esse texto dele, dizendo sobre essa viralização do senso comum, mas ele vai, ao mesmo tempo, dizer que nós temos o quê? Muitas coisas boas que são proporcionadas pela internet, pelas redes sociais. Qual seria o problema? O problema é a viralização desse senso comum, o espalhamento ali dessas fake news. Quem está dizendo isso? Olha só, é o Michel Carvalho da Silva, é jornalista,
professor e mestre em ciências da comunicação. Quando nós falamos de artigo de opinião, uma das primeiras vezes que nós falamos de artigo de opinião, eu havia dito para vocês da importância de se ter ali um mini currículo de quem é o articulista. Aquele articulista, o que ele faz? Para eu saber. Por quê? Porque lá no artigo de opinião desse Michel Carvalho, ele traz o quê? Ele traz que muitas pessoas, mesmo não sendo especialistas, falam sobre determinada coisa. E ele, com o mini currículo dele, então, o que ele faz? Além de ele ser jornalista, ele é mestre em ciências da comunicação. Ou seja, a internet ali, ela entra dentro desses meios comunicativos. Então, a gente percebe o quê? Que ele tem propriedade naquilo que ele está falando, ele tem conhecimento daquilo que ele está sugerindo no artigo de opinião dele. Claro que o artigo ainda não terminou. Nós temos mais um trecho do artigo de opinião, ele não terminou aqui por conta do nosso tempo de aula, mas a gente vai ainda falar bastante sobre essa questão da viralização do senso comum. Eu tenho aqui um quiz para vocês. As redes sociais podem impulsionar o engajamento cívico ao fazer uso do termo em destaque, ou seja, quando ele utiliza podem. O que está acontecendo? Letra A. Sugere que o uso das redes sociais devem ser repensados. Letra B. Indica a função das redes sociais. Letra C. Modaliza o discurso indicando uma possibilidade. E letra D. Apresenta um fato. Então, aquele podem. Quando a gente utiliza aquele podem ali no meu discurso, o que eu quero com isso? Eu quero modalizar o discurso indicando apenas uma possibilidade. Ele acaba nem dizendo que sim e nem que não. Ele diz que podem, ok? Trago para vocês o resumo de hoje, que o artigo de opinião é um gênero da esfera jornalística, isso a gente já sabe. O texto de características argumentativas apresenta fatos e opiniões que se misturam ao longo do texto. E em um artigo de opinião, é importante que o autor assine o texto e vai trazer ali, claro, aquele mini currículo. Como sugestão, deixo para vocês o educamaisbrasil.com.br. E se você se interessa bastante pelo artigo de opinião, quer saber um pouco mais, entre nesse site escrevendofuturo.gov.br, que ele traz ali todas as características, traz até alguns exemplos de artigo de opinião. Por hoje, eu fico por aqui, espero vocês na próxima aula e até lá!